Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 3, number 3, do nosso segundo, tá bom? History. Então, bora lá para a correção das atividades e também novas atividades, né? Então, vamos lá. Primeira correção, gente, da página 29, ó. Relaciona a primeira coluna com a segunda, né? Nós tínhamos ali IPAM, Unesco e Cidadão, ó. Responsável por incluir patrimônios mundiais em uma lista, mantê-los e preservá-los. Unesco, letra B. Responsável por zelar pelos patrimônios do lugar onde vive. O cidadão, nós, né? E por fim, IPAM, letra A, responsável por preservar, manter e fiscalizar os patrimônios do Brasil. Leia as imagens da página 28 e responda as seguintes questões. Que grupos da sociedade estão representados nesses patrimônios brasileiros? Gente, esse aqui vocês deveriam fazer no caderno, tá? E a professora deixou para que pudesse ver aí o que vocês escreveram em relação a esses grupos da sociedade, tá? No caderno. Nós estamos finalizando, tá? É importante, assim, um pouquinho de gás extra nesse final aí de aulas online para que a gente busque essa pesquisa, tá? Então, a prof não trouxe a resposta justamente aí para ver o caderninho de vocês com essa resposta, tá? Letra B, que direito está relacionado à preservação dos vários tipos de patrimônios? Direito à memória, né? Eu faço parte da história, página 30. Pesquisa em sua cidade uma construção, tradição cultural ou paisagem natural que poderia ser transformada em patrimônio. Registre o nome desse bem. A prof trouxe um exemplo aqui. Lembrando novamente, gente, né? A prof poderia não trazer como na letra A ali, tá? Mas a prof trouxe um exemplo do parque, que é o Parque Tingui, aqui em Curitiba, né? Mas vocês poderiam colocar qualquer outro exemplo aí de construção, ou tradição cultural, ou paisagem natural, tá bom? Parque Tingui, esse bem é material, imaterial ou natural? Natural. Gente, aqui eu estou respondendo de acordo com a pesquisa que eu fiz do Parque Tingui, tá bom? Que grupos da sociedade são representados por esse bem? Imigrantes ucranianos, tá bom? Por que esse bem poderia se tornar um patrimônio? Pela beleza natural e a história que o parque representa. E aqui eu coloquei aqui uma imagem para representar o parque, tá bom? Quem não conhece, agora nós estamos nesse momento de pandemia, mas depois que passar tudo isso, gente, aproveitem para visitar a cidade de vocês, né? Tem tanta coisa bonita aqui em Curitiba, né? Continuando lá então, nós vimos esse trecho da determinação presidencial do ano de 2000 sobre os patrimônios imateriais, né, sobre os livros de registro, e daí nós tínhamos a atividade. De acordo com o texto, responda as questões. Quais são os livros de registro dos patrimônios imateriais? São 4 livros, gente, ó, dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares, tá? Pesquise informações sobre os patrimônios imateriais da região onde você mora. Identifique em qual dos livros de registro apresentados esses bens estariam incluídos e registre essas informações. Então, gente, eu coloquei um aqui, tá? Danças, músicas, né? Fandango no litoral paranaense. Estaria incluído no livro de registros das formas de expressão, aqui, ó, manifestações literárias, musicais, cênicas e lúdicas. Tá bom? Yes, turminha! Conseguimos terminar essa correção. Vamos dar continuidade aí, né? Nós temos mais um pouquinho de conteúdo ainda de history. Patrimônios ameaçados. Os cidadãos têm o dever de zelar pelos bens patrimoniais do local onde vivem. As pessoas podem, por exemplo, cobrar dos órgãos públicos medidas mais eficazes para preservar os bens. Além disso, a Unesco divulga uma lista de patrimônios materiais que estão em perigo. Estuda maneiras de recuperar os bens culturais e ainda, em associação com os governos dos países onde estão os patrimônios, contribui financeiramente para que a recuperação ocorra. Olha que trabalho legal, né, gente? Existem muitas situações que ameaçam a preservação dos patrimônios. Conheça as principais. Então, vamos ver aí as principais situações que ameaçam aí a preservação desses patrimônios. Primeiro, a ação da natureza. A ação da natureza, por exemplo, ventos, chuvas, poluição do ar, terremotos, umidade, até aquecimento global podem danificar os patrimônios materiais e naturais,
desgastando-os e até destruindo suas estruturas, tá? Aqui a gente vê um exemplo, ó, dessas ruínas aqui, ó, lá na Tanzânia, né, estão ameaçadas pela ação do mar, que causa aí essa erosão, né, e expõe esse patrimônio a um risco de desmoronamento. Guerras e conflitos, gente, ó, em várias regiões do planeta, as guerras destroem sítios arqueológicos, ruínas, museus e seus acervos, entre outros espaços. Então a gente vê aqui, ó, ruínas de Palmira em 2014 e 2016, depois de o templo ser destruído. 2 fotografias aqui, ó, tá vendo? Ó? Né? Então, no deserto da Síria, lá, há ruínas de um grande centro histórico cultural da antiguidade que já teve partes destruídas por causa de conflitos que ocorrem no país. Então, as guerras, né, além de destruir vidas, né, também destroem os patrimônios. Ação humana. Em muitas cidades, os patrimônios são destruídos por atos de vandalismo, né? Aqueles que estragam, destroem monumentos aí, ou qualquer bem público ou particular. Como pichações, depredações, que é o quê? Destruir, quebrar, roubar, né? Realizados por integrantes da população. É importante lembrar que a responsabilidade de cuidar dos patrimônios não é somente dos órgãos públicos. Todos nós temos responsabilidade de cuidar, tá, gente? A destruição das florestas, por exemplo, é uma ação humana, que modifica o ambiente e afeta comunidades que dependem dessas áreas para viver e manter suas tradições, como é o caso de vários povos indígenas, tá? Então, a gente vê aqui, ó, pichações, né? Tá vendo? Depredações, aqui na outra foto. Descaso dos órgãos públicos. Os governos são responsáveis por preservar os patrimônios e mantê-los funcionando. Contudo, em várias situações, a falta de recursos resulta na falta de manutenção e consequente deterioração, quer dizer, estrago, né, desses patrimônios. Aqui a gente vê, ó, o Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2014 e aqui, ó, após o incêndio em 2018, aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, no ano de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro teve grande parte do seu acervo e das suas instalações incendiados. As instalações elétricas não eram verificadas há muito tempo, então falta de manutenção. Por quê? Por falta de recurso mesmo, né? E má administração também. Construído há mais de 200 anos, o palácio foi residência da família real portuguesa de 1808 a 1821. Em 1892, tornou-se museu e abrigava um acervo de 20 milhões de itens, como gravações de línguas indígenas já extintas. Se perdeu muita coisa importante, né, gente, nesse incêndio, infelizmente. Atividades, ó. Essas imagens mostram alguns patrimônios mundiais em perigo. Leia os textos e, em seguida, identifique que ações que ameaçam esses patrimônios, tá bom? Então, vão ler e vão identificar ali quais as ações que estão ameaçando os patrimônios aqui dessa página. Com a ajuda de familiares, identifique se existe algum patrimônio que está em perigo aí na região onde vocês vivem. Depois respondam as questões. Qual é o nome do patrimônio, as características dele e por que esse patrimônio está em perigo. No caça-palavras, encontre os termos correspondentes às alternativas, tá bom? Aqui, gente, ó, converse com colegas sobre as ações que podem recuperar esse patrimônio ou impedir que seja destruído ou esquecido. A prof até poderia pedir para que vocês fizessem no caderno, mas isso aqui é um debate muito interessante para ser feito em sala de aula, tá? Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer. Então, olha lá, no caça-palavra, a gente vai encontrar os termos correspondentes às alternativas. Uma das funções do IPAM, qual é? Né? Então, vocês vão pesquisando aqui, respondendo aqui ao lado, e depois pesquisem as palavras aqui, ó, tá? No caça-palavras. E para finalizar, né, a nossa sessão Agora Eu Sei, onde traz um resumo aí de tudo que nós vimos até agora. Tá bom, turminha? E é isso, finalizamos o nosso segundou, né, gente? Posso dizer que o nosso segundou está igual ao nosso sextou. Segundou com S de saudade, né? O coração já começa a ficar mais apertado, estamos aí no final das aulas, então a gente já começa aí a sentir essa saudade, né? Com S bem grandão, tá bom? Então amanhã nós teremos aí a correção só de geografia e história, tá? Então espero vocês amanhã no nosso último terçou, né? Dia 1º de dezembro, Jingle Bell, Jingle Bell. Começa aí o mês do Natal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até as nossas aulas de amanhã, então, do terçou. Tchau!